Hoje, 22 de janeiro de 2025, e nós vamos trabalhar o encontro de número 206. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, aqui estamos mais uma vez. É nosso compromisso nos aproximarmos mais e mais de Ti. Queremos crescer espiritualmente. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. E pela oportunidade também de estarmos acompanhados e amparados por esses trabalhadores da Tua seara, que nos assistem, que nos amparam, que nos ajudam, que nos inspiram. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E vamos nos esforçar o mais possível para penetrarmos o mais possível também no Teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos, amigos, que nos envolvem, nos auxiliam. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós paramos nesta tela, mas nós vamos reiniciar nessa tela anterior, para que possamos relembrar um pouco mais tudo isso. Mas antes, nós queremos falar alguma coisa, ou que seja, sobre o encontro que ocorreu em Sacramento este final de semana. Certo? Mas antes do encontro, nós também recebemos algumas notícias, alguns comentários dos amigos espirituais, e nós sempre trabalhamos a modo de fazer com que haja um resumo para que não fiquem as coisas muito extensas. Mas para comentar sobre o domínio de espíritos malfazejos que estão rodeando a todos. Eu disse, estão rodeando a todos. Aqueles os quais eles não conseguem influenciar, não conseguem inspirar, porque a sintonia dessas pessoas, eles não conseguem, é uma sintonia na espiritualidade, é uma sintonia das coisas de Deus, é uma sintonia benigna. Mas existem aqueles que, voltados muito mais para a materialidade, e que não se resolvem e não organizam as suas situações das coisas materiais a serem resolvidas, para que a espiritualidade seja primazia. Ouviram o que eu disse? Para que a espiritualidade seja primazia, então você se organiza. Existem maneiras e modos de colocarmos a espiritualidade como primazia. Eu digo isso de carreira porque eu fiz. Então, quem disser que não pode, está se enganando. Pode. Pode e pode mesmo. Ok? E é nessas brechas, nessas entranhas, que esses espíritos arrastam as pessoas. Observem o que acontece normalmente em nossa sala. Eu não quero citar nome de ninguém,
Mas observem, vocês estão pensando que esses propósitos, eles acontecem por acaso? Vocês estão pensando que esses propósitos é simplesmente o que vinga na mente dos indivíduos? Não é não. Existem as influências e elas permanecem. Aqui eles não entram, porque aqui é blindado, certo? Mas eles, fora daqui, quem quer que seja fora daqui, está sob essas influências. E dependendo do pensamento, e dependendo das questões a serem resolvidas consigo própria, eles se aproximam, inspiram e levam para onde não deve, para tirar você do conhecimento que é mais importante, que é o espiritual. Mas por que, Quaresma, você está falando isso? Muito simples. Somos espíritos. Estamos trabalhando com uma ferramenta. Não é essa ferramenta o primordial. O primordial sou eu, espírito, que tenho que saber usar essa ferramenta. Quem manda nela sou eu, espírito, e não ela. Faço-me entender? Não é o ego que tem que ir na frente. É o self, como fala Joana. Eis a questão. E é por isso que estamos vendo o mundo dessa forma e desta maneira. E é por isso que estamos vendo as casas espíritas desta forma e desta maneira. Não é outra coisa. É por isso que todos já sabemos e já falamos N vezes que a maioria, a grande parte da humanidade terráquea vai para o exílio. E todos já sabemos disso. Não é novidade. Mas por quê? É porque estão muito mais ligados à materialidade. E aí não tem como. Organizem-se para que depois não se arrependam e as lágrimas não vão resolver o problema. Essa é a grande questão. Muito bem. Esse é o primeiro comentário que recebemos ao longo dos dias que se passam. Agora nós gostaríamos muito de falar sobre a mensagem de Eurípides, recebida nesse último encontro, o 71º. Todos ouviram a mensagem? Ouviu a mensagem, Graça? Não ouviu? Não ouviu. Não entrou. Tentei ver, só enviou, né? Enviei. Então, mas não entrou. Como não entrou? Não entrou no meu celular. Aliás, entrou, mas ficou mudo. Não deu voz. Não. O início, vocês precisam aprender. O início de muitos vídeos, às vezes, tem problema. Não tem áudio. Eu recebi uma reclamação dessa ordem. Aí depois, passado alguns instantes, entrou o áudio. Porque eles estavam organizando lá. Entrou o áudio. Tem áudio, sim. Tem áudio. Aí que tu ouviu, não ouviu? Você ouviu, Rose? Não ouviu? Então vai ouvir agora. Eu fui uma que questionei que estava... Você ouviu, Valéria? Valéria ouviu. Valéria ouviu. Esperei um pouquinho. Não entrou, falei, tá com problema. No início está sem áudio. Eles estavam organizando lá e estava sem áudio. Depois, passados alguns minutos, aí o áudio entrou o coral, e logo após o coral, entrou Eurípides. Eu até questionei com você que estava sem áudio, você me... O questionamento que eu recebi foi da Denise. Aí eu falei para ela a esse respeito. Aí eu desisti, fui ver o outro, mas é pouco também. Aí eu até pensei, Muito bem. Essa gente podia cortar só um pedacinho. Então vamos ao caso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa mensagem de Eurípides está suave. Uma mensagem suave. Vocês precisavam ver, há coisa de 10 anos atrás, mais ou menos, quando nós passamos a frequentar Sacramento, as mensagens que vinham. A coisa era ferrenha. Era forte mesmo, bem forte, contundente.
Essa mensagem é uma mensagem suave, mas traz todas as necessidades que nós temos observado entre nós. Como, por exemplo, eu peguei alguns trechos da mensagem, quando ele diz, por exemplo, não basta nós estarmos aqui para falar do Mestre, porque você já sabe o que deve fazer. Prestou atenção? Não basta, porque você já sabe o que deve fazer. Sabe o que é isso? Nós falamos há pouco tempo aqui das distorções. Essa é a distorção que nós fazemos conosco mesmos. Essa distorção. Esse é o grande detalhe. Veja como a coisa é séria. Isso é uma lembrança de Eurípides. Mais adiante, ele diz assim: deixemos de buscar na vaidade, prestem atenção, e nas ilusões do mundo, o que os fariseus tanto ostentavam. Percebeu? Percebeu? Quer dizer, você ainda está vivendo uma desatualização. Você ainda está vivendo aquela época em que os fariseus agiam desta maneira, que davam muito mais atenção à materialidade, à vaidade, do que à espiritualidade. Você ainda age dessa maneira? Ele lembrou os fariseus: olha o tempo, você ainda está nesse tempo? Nós estamos em 2024, século 21, 2025, perdão, 2025, século 21. Mas perceberam a profundidade da coisa? E você ainda vive na época dos fariseus, fazendo a mesma coisa? O mundo não te ensinou nada, as tuas passagens, as tuas reencarnações não te mostraram nada. É isso mesmo? A coisa é séria. Ainda estás ligado à materialidade? A coisa é séria. Mais adiante, diz Eurípides, não adianta estarmos aqui falando do pó das sandálias, sem retirar a máscara da idiotia. Pó das sandálias é colher frutos. Colher os frutos. É um termo usado nesse sentido. Então veja, não adianta estarmos aqui falando do pó da sandália, sem retirar a máscara da idiotia. Quer dizer, você é um idiota. Você é um idiota quando pensa que está bem, fazendo o que não deve. Problema sério, né? Problema sério. Mais adiante, diz Eurípides, não adianta mais falar se não tiver o silêncio do espírito, refletir e refletir a palavra de ordem. Tem que refletir. O que eu vou fazer agora? Eu tenho essa tarefa e tenho um estudo, tenho uma casa espírita, tenho um trabalho na casa espírita, mas eu tenho essa outra tarefa aqui. O que eu vou fazer? Se organize. O momento em que você passar a dar prioridade a você, espírito, o teu ego entra no alinhamento. Faço-me entender? Eu tenho que ir ao médico, eu tenho que fazer compras, eu tenho um problema com alguém, eu mesmo estou passando mal, enfim. Sabe o que acontece? Os amigos espirituais te ajudam. Porque você está com boa sintonia. Você está com sintonia espiritual. E quando a tua sintonia não é espiritual, você também tem outras ajudas espirituais. Aqueles amiguinhos que querem ver você derrotada, como eles estão derrotados. O problema é muito sério. E não esqueçam nunca
Você pode desencarnar agora. E tudo que é material vai ficar aqui. A única coisa que você leva são os seus conhecimentos. Mais nada. É difícil pensar nisto. É difícil pensar nisto para não dar maior atenção à materialidade. É difícil. É difícil pensar que no caixão não vai ser colocado dinheiro para você usar na espiritualidade. Não vai ser colocado os atributos materiais para você usar na espiritualidade. O que você vai usar na espiritualidade são os teus conhecimentos. Com um detalhe: os teus conhecimentos, a tua postura espiritual é que vai te levar na espiritualidade para o lugar devido. Lá também tem exílio, viu? Também tem colônias desesperadoras. E mais um detalhe: dependendo dessa tua conjuntura mental, quem vem te buscar são os mesmos, de acordo com o teu pensamento, com a tua mentalidade. E eles te levam e te fazem escravo deles. Olha, e ser escravo na espiritualidade é mais doloroso do que ser escravo aqui na vida material, viu? Sabe por quê? Porque dependendo da tua conjuntura, você pode se tornar um ovoide. Você perde a tua consciência, entre aspas. Você não se reconhece, você não é você. A coisa é muito séria. E me parece que os espíritas, inclusive, não estão pensando nisso. Passaram pelos livros e não viram nada. Passaram, leram a codificação, bonito, que coisa linda. Não pegaram as obras de André Luiz. André Luiz fala sobre isso tudo que eu estou falando aqui. Está lá nas obras de André Luiz. Não tem novidade, não. Isso não é novo o que eu estou dizendo. É preciso abrir os olhos. Porque o nosso momento na Terra está terminando. Se você quiser continuar na Terra, você tem que abrir os olhos contigo. Olha o que vem aqui agora. Veja bem. Não vá pelo ponto de vista dos irmãos. Observe um detalhe. Não vá pelo ponto de vista dos irmãos. O ponto de vista é o ponto de vista trazido por Allan Kardec. Percebeu? Vá pelo ponto de vista daquele que, não, vamos lá para a festa. Não, hoje não, depois você comparece na casa espírita. Deixa o estudo para depois, vamos ali. Vamos no médico, vamos no dentista. Agora, nesse horário. O Cid foi dentista. É? O Cid foi para o dentista. Sabe? Por isso que as pessoas têm que se organizar. O primordial é o teu conhecimento. O primordial é a tua espiritualidade, é você. Não é o teu corpo. Você tem que cuidar do teu corpo. E cuidar muito bem. Mas organize-se para que esse cuidado ao corpo físico ou qualquer outra coisa que você tenha que fazer, materialmente falando, não atrapalhe as tuas questões espirituais. Faço-me entender, pois não? Ponto de vista, o ponto de vista de Allan Kardec. Sabe quem foi Allan Kardec? Sabe quem foi Allan Kardec? O Espírito qualificado por Jesus para codificar a doutrina espírita. Jesus é você. Você vai para codificar a doutrina. Veja a qualidade desse Espírito. Faço-me entender?
Então, quando Eurípides diz que o ponto de vista de Kardec é o ponto de vista de Jesus, porque a codificação é do mestre. Foi o mestre que a coordenou, que a trouxe e utilizou como instrumento Allan Kardec e outros, os espíritos. É preciso falar sobre isto para o espírita. Não deveria ser. Não deveria ser. Então, o ponto de vista dos irmãos é o ponto de vista dos irmãos, o ponto de vista da Valéria, da Denise, da Graça, da Ingrid, da Rose, do Maxwell, do Cid, do João, do Antônio. Não importa. O que me importa é o ponto de vista de Allan Kardec, porque é o ponto de vista de Jesus. A codificação é do mestre. Será que é difícil ao espírita verificar isto? Não, vou seguir. E a gente vê isto na casa espírita. O cara subindo na tribuna e colocando o ponto de vista dele. O ponto de vista dele é para ele. Não é para a tribuna, para passar para os outros. Ele quer o quê? Condenar os outros também, como ele já se condenou? A evolução não se faz com os mecanismos das ilusões. Todos nós já sabemos disso. Não é novidade. Quem quiser se iludir, se iluda. Eu, graças a Deus, já consegui me livrar desse processo. E se alguém consegue, todos podem conseguir. Só não consegue quem não deseja. Olha só, prestem atenção. Quantos ainda continuam a pregar nas grandes plateias e os aplausos continuam? Não repitam o modelo do sacerdote da parábola. Perceberam? Quem viu tudo viu. A abertura do congresso, do encontro, a abertura do encontro foi na sexta-feira à noite, como sempre acontece. O encontro, realmente, o desenvolvimento do tema começou no sábado pela manhã. E sabe qual foi a tela que apareceu no sábado pela manhã? Quando a Alzira começou a falar, sabe qual foi a tela? Parte da parábola do bom samaritano. Parte da parábola do bom samaritano. Sabe por quê? Porque Eurípides vem falando há muito, a equipe de Eurípides vem falando há muito, para falarmos bastante de Jesus. Não é à toa que nós estamos trabalhando as parábolas. É a sintonia que existe entre nós que estamos aqui procurando atender a evangelização de espíritos e a equipe que trabalha a evangelização de espíritos. Não é à toa. Outro dia mesmo desenvolvemos a parábola, mais uma vez, do bom samaritano. Ok? E foi a primeira, a tela está lá. No primeiro desenvolvimento do tema da Alzira, quando começou. É isso. Então prestemos atenção. Não estamos com brincadeiras. Tem um trecho, né, que ele diz, parece, tem um trecho que ele informa assim, que ele dá como exemplo a atitude dele, né, que ele foi até o necessitado. Aí eu fiquei imaginando, como é que eu vou até o necessitado? Fiquei pensando, né, como é que eu vou para uma favela? Para entrar lá, eu tenho que ter no mínimo um projeto para atender aquelas pessoas. Eu fiquei imaginando de que forma eu poderia fazer isso. Veja bem, você vai trabalhar dentro do teu contexto, das tuas possibilidades. E evidentemente você vai usar a prudência naquilo que você vai fazer. Porque a prudência é qualidade. Se você vê
verifica que é imprudente ir a determinado lugar em certo momento, você não fará. Você está vendo que nas comunidades né, está acontecendo uma série de situações desagradáveis. Né? E então você há de ter cuidado. Poderá ir, mas há de ter cuidado e saber o momento que você vai lá comparecer, se é o caso. Ok? Você vai fazer o que tiver dentro das suas possibilidades. E por outro lado, para ajudar alguém, também você não precisa estar junto. Você pode ajudá-lo com as suas preces, com as suas recomendações, ou através de alguém que esteja com essa outra pessoa. Existe uma série de maneiras de podermos ajudar o outro. Eu estou aqui neste momento procurando ajudar-me e ajudar vocês. Faço-me entender? É isso. Então você pode fazer isso, inclusive, com aqueles que te cercam. Mas eles não aceitam. Você tem que procurar maneiras, modos e condições. E para encontrar maneira, modos e condições, você tem que estar primordialmente sintonizada com a espiritualidade. Faço-me entender? Você não vai conseguir passar para alguém alguma coisa que você traz dentro de si, se você não tiver energizada com essa coisa, entre aspas. Porque não adianta. Não adianta você falar para alguém, como eu vou falar para você agora. Certo? Você é muito boa, você trabalha muito bem, você está muito, tentando tecer comentários elogiosos a modo de promover a pessoa. Se você não traz isso como energia em você, com relação àquela pessoa, não adianta. Por isso é que eu já falei algumas vezes aqui, as pessoas dizem, mas eu te amo. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Se você não está procurando evoluir? Se você não se cuida? Se você não cuida de você, corpo e espírito, principalmente, você não ama, você simplesmente gosta. Tem uma satisfação de estar com aquela pessoa, mas não há amor. Há um começo de ter amor, não é amor. Se você não se ama, você não tem para dar. Meteu a mão no bolso, canso de falar isso. Tem um mendigo, meti a mão no bolso, não dou nada. Você só dá o que tem. Você só dá o que tem. E prestem atenção nesse detalhe, prestem atenção. Certo? Para você dar o que você tem que saber trabalhar essa energia. E essa energia você não encontra à venda. Ninguém te fornece. Você é que a gera. Você é que a cria. E como é que você cria? Com as suas mentalizações, com os teus conhecimentos, com a tua vontade. Com a tua vontade de transferi-la através do teu livre-arbítrio. As pessoas esquecem disso. Você não transfere nada para alguém que você não tenha realmente contigo. É por isso que na palavra, você com as palavras não convence, só com exemplo. É que você consegue convencer o outro. Com exemplos, as suas atitudes modificadas. Não, você consegue convencer com palavras também. A partir do momento que realmente elas estejam vibrando em você. Que não sejam simplesmente da boca para fora. Sejam acompanhadas de sentimentos. Quantos ainda continuam a pregar nas grandes plateias e os aplausos continuam? Faço-me entender? Não repitam o modelo do sacerdote da parábola. Qual era o modelo do sacerdote da parábola do bom samaritano? Qual era? Ele viu o cara lá, ele foi para atender aquele? Pois é.
Pois é. Viu aqui o que fazem na plateia, na grande plateia, e batem palma, e dão aplausos? Então vai inflar O cara está enganando, o cara está mentindo, porque ele está mentindo para ele mesmo. Porque ele está falando que ele não faz. Porque ele está falando que ele não tem compromisso. E de repente também está usando o ponto de vista dele, e não de Kardec, e não da codificação, e não de Jesus. Eis a questão. É severo isso? É contundente isso? É contundente para quem quer viver na materialidade, para quem quer viver no desvio, para quem quer usar aquilo que pensa que sabe e não sabe. Que isso sirva de lição para as casas espíritas se atualizarem, porque a ciência avançou muito. A ciência avançou e está avançando aceleradamente. Eu recebo um site de ciência, de funções tecnológicas. Olha, não é brincadeira. O que a ciência tem avançado é coisa sensacional. É coisa realmente demais. E a casa espírita? É por isso que você, aquele vídeo do Jacó Melo, quando ele fala, não é? Quando ele fala lá, que o espírita praticamente ele disse isso, está sem fazer nada, fica tentando cuidar de unificação e esqueceu de divulgar a doutrina espírita. Por isso que o reiki, né, aparece nas reportagens. E o passe espírita? E já vem, ó, não acontece. Por que o passe espírita? Por que o reiki está curando, o reiki está isso? E o passe espírita? Por isso, Jacó Melo falou naquele vídeo, não é? O espírito querendo cuidar da unificação. E não se unificam nada. Está tudo por aí perdido. Porque tem muito... É tão visto que estão perdidos que estão desatualizados. Isso. É pronto, é só ver isto. É só ver isto. Porque se você está desatualizado, você está perdido. Olha, Eurípides falou uma coisa que eu achei fantástica em todas as religiões que eu pregar. Ele não veio salvar ninguém, ele veio libertar. Perfeitamente. Esse que é o problema. Perfeitamente. Fala isso para os espíritas, diretores e chefes de casas espíritas, como ele citou. Querem ter títulos. Como lá na grande casa que eu trabalhei, que está lá um cara ocupando um cargo há não sei quantos anos e não larga aquilo de jeito nenhum. E não atende, porque não me atendeu. Manda a secretária atender, manda a secretária telefonar, tem que falar com a secretária para marcar horário. Pera aí, ô. E a casa do caminho? Fala, eu sei, pois é, e a casa do caminho? E a casa do caminho? Aí o outro diz para mim assim, mas como é que eu vou fazer a casa do caminho daquela imóvel que estava naquela época? Não, mas você trabalha na atualização. Veja como funcionava Pedro e aqueles todos que estavam lá. É a casa do caminho. E já não é de hoje que os amigos espirituais vêm falando isso, a recomendação para as casas espíritas. Deus do céu. Muito bem. Então, é isso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós tínhamos a passar sobre a mensagem de Eurípides. No final também foi... E essa mensagem de Eurípides é uma mensagem suave, viu? Suave. Como eu já falei, em outras épocas, as mensagens eram bem mais severas. E no final, muito bacana que ele diz, né, que aqui é a pátria do Evangelho. Que essa árvore foi transplantada para cá. E será? Porque tem muita gente que não acredita. E será? Mas isso é problema da muita gente. Entendeu? Isso é problema da muita gente. E você não tem que ficar preocupada com isso. Você tem que trabalhar para que isso se forme. Sim, eu sei disso. Certo? É isso. As pessoas... tem muita gente. Já me disseram, quantas vezes me disseram, não é? Que regeneração, isso não vai acontecer, não vai demorar muito tempo. Vai sim. Fica sentado esperando. Espera. Vai demorar muito tempo. Espera. Pelo que eu entendo... Quanto tempo você acha que vai levar para você desencarnar? Falta
Pois é. Você acha que vai levar muito tempo? Não. Pois é. Olha, eu escutei um palestrante, só para fechar, para não te atrapalhar mais, um palestrante de São Paulo, que ele disse que nós encarnados, estamos mais ou menos nessa idade, é a nossa última encarnação aqui, acabou. Não tem mais não. Mas aqui na Terra a gente sabe disso. Aqui Poderá ser a tua última reencarnação se você for para o exílio. Se você continuar com conhecimentos e modos e comportamento, postura satisfatória a viver no mundo de regeneração, você reencarnará na Terra ou em um planeta no mesmo nível. Mas a maior parte pode dizer a última encarnação mesmo. Se é a última encarnação que você tem na Terra, você vai para o exílio. Porque é só ver os números. E esses números não são de agora. Os números vêm lá de Zacarias, 500 anos antes de Cristo. 500 AC. Mais ou menos isso. Quer dizer, veja há quanto tempo Jesus procura nos despertar. Há quanto tempo Jesus procura nos despertar. Olha, não vai por aí não. Aí tem espinho. E você continua. Ainda hoje, eu fico, sabe, às vezes, realmente, eu fico surpreso com determinados espíritas quando eles começam a me contar história. E o que eles estão fazendo. Me surpreende. Não, porque eu estou na doutrina espírita há 30 anos. Porque eu frequento a casa espírita há 40 anos. E daí? O que você fez com esse tempo que você frequenta a casa espírita? Frequentar só não resolve o teu problema. Frequentar só não resolve o teu problema. Tanto é que nós frequentamos N mundos por aí, no universo de Deus, e fomos exilados, viemos parar na Terra. Quem dizia isso não sou eu. Chico falava disso. A maior parte da população na Terra veio do exílio. E aí? Entende? Sabe, tem que haver um despertar. Não adianta você ficar ligada no teu corpo, na matéria. Fica. E você vai ter mais sofrimento, mais dores, mais dificuldades. Aí as pessoas pegam, e começam a dar desculpas, como se desculpa fosse justificativa. Desculpa é quando você comete erros. Ainda há pouco ouvimos desculpas. Fazer o quê? Há momentos em que não se pode falar. Há momentos em que é melhor calar. Eu vou a médico, eu vou a dentista, eu vou em todos os lugares, porque eu preciso. Eu tenho que cuidar-me também. Eu tenho outros afazeres materiais. Eu os cumpro todos. E faço questão de cumprir. Porque é minha obrigação, é meu dever, é responsabilidade. Mas fora do meu horário de trabalhos espirituais. Eu nunca faltei a uma palestra. E sempre cheguei nas casas espíritas cedo. Antes de todos. Ficava na porta esperando. E nunca faltei a nenhuma. E nunca liguei para alguém para que fosse atender a casa espírita no meu lugar, por causa das comemorações. Nunca fiz isso. Sempre achei estranho tudo isso. Uma coisa muito séria. Somos espíritas ou estamos treinando para ser espíritas? Porque treinando tem muitos. Agora, treinamento é aquele, né? De repente você não joga no time titular, né? Você fica na reserva. E a reserva, no nosso caso, vai lá para o Quiron. E o Quiron é um planeta enorme. Deve estar recebendo gente de outros lugares também. Quer dizer, vai ter um confronto lá. De onde você veio? Eu vim da Terra. Eu vim do espinafre, sei lá. Qualquer coisa. Uma coisa séria. Uma coisa séria. Muito bem. Vamos entrar agora no nosso estudo. Vamos dar continuidade ao nosso processo reencarnatório.
Nós paramos numa tela após esta, mas vamos recordar esta para termos a continuidade, para relembrarmos, melhor dizendo. Né? Vamos a ela. Materialista, espiritualista. Qual coluna você escolhe? Qual coluna você escolhe? Coluna do meio? A maior parte é escolhendo a coluna do meio. A coluna do meio é que entra no abismo pelo meio mesmo. Não, é um pé no espiritualismo e outro pé no materialismo. É em cada lugar. Ah, Deus do céu. A coisa é séria, né? Eu teria para disfarçar, mas a coisa é séria. Muito bem. Vocês viram aqui, né? Nós vamos entrar na conclusão 8 do Livro dos Espíritos. Ninguém gosta de ler a conclusão e a introdução, né? Mas tem coisas importantíssimas. E você consegue entender o conteúdo muito mais. Estávamos cobertos de razão quando dissemos que o Espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos. Tivesse produzido este único resultado e a ordem social já lhe deveria muita gratidão. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele levou a melhores sentimentos, neutralizando as más tendências e desviado do mal, é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. Agostinho. Você viu? Você ouviu? Você viu? Você viu o que Eurípides falou de Agostinho? Não viu, né? Sim. Viu? Não tava E ele na fez o projeto, ele fez o projeto da evangelização de espíritos e pediu a Agostinho que levasse a Jesus. Quem levou a Jesus foi Agostinho, de Hipona, né? E retornou com o resultado. Segue em frente, vamos implantar isso. Então veja, quando eu digo que não são poucos aqueles que trabalharam na codificação, que fazem parte da equipe que está trabalhando a evangelização de espíritos, e veja, um dos elementos, um dos espíritos, importantíssimo, Agostinho, está aí. Veja, desde o início, Agostinho está com Eurípides. Pediu a Agostinho para levar. E depois é que ele foi se encontrar com Jesus. Então vejam, não é? Está aí. Muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. Por que nós vamos ficar sem crescer nesse sentido? Não podemos. Temos que dar toda a atenção a esta coluna espiritualista, melhor espiritista. Espírito tem que resgatar o homem da matéria. Quem falou? Quem falou? Lázaro. Lázaro. Isso, perfeitamente. A graça não está ligada, viu? Nota 10. Está no Evangelho. Vejam a martelada em cima da materialidade. O Espírito tem que resgatar o homem da matéria. Perceberam? Perceberam? É resgatar o homem da materialidade. Ele tem que se ligar na espiritualidade. Porque o sangue resgatou o Espírito. Né? Não é assim que começa? Roberto, mas a questão de desapegar da materialidade não é desapegar daquilo que você tem de material para o teu conforto, para a tua melhoria. Desapegar da materialidade é você largar, afrouxar o apego que o espírito tem ao corpo, colado ao corpo. O espírito tem que desapegar da matéria do corpo, e não da matéria do uso e frutos. Tem que entender isso.
A pessoa fala assim, tem que desapegar da matéria, então eu vou dar meu dinheiro, vou dar meu carro, vou dar minha casa. As necessidades. Tem que explicar isso. As necessidades que você tenha, você deve supri-las com a matéria e cuidar dessa matéria devidamente para que ela possa ser usada quando houver a necessidade. Agora, o supérfluo passou do útil, entra no supérfluo. Aí é o grande detalhe, aí é o grande problema. É o excesso. É o excesso. O excesso. Não é que você não tenha, porque você está vivendo no mundo material, então você tem que fazer uso da matéria. Não tem como fugir disto. Porque não tem assim a mediunidade do desapego. Tem que existir a mediunidade do desapego. Para você ser um médium com Jesus, você tem que desapegar do corpo. Para você viver como espírito. Então você não tem mediunidade a teu favor para que os espíritos te usem. Então, não, você bloqueia. Então, você cria uma energia de bloqueio. Não, você vive o fato e não vive como espírito. Pois é. É a vaidade, o orgulho, tudo isso. Esse é o desapego. Só exercitar o amor, a compaixão, aí consegue. No livro dos médiuns não tem assim explícito. Não é a mediunidade do desapego. Não é que você vá desprezar a matéria, mas você não pode se apegar, como você disse, e também você não pode ir ao supérfluo. Se você for supérfluo, saiu do útil. Você vai usar a matéria de forma útil. É como está no livro. Necessário, Acabou. né? O necessário. É por isso que o ponto de vista é o ponto de vista de Kardec. Tem um equilíbrio. Na linha de lá, por exemplo, né? Praticando o desapego à materialidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz os homens, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Então abandone a materialidade. Está na codificação. Está na codificação. Doutrina dos túmulos vazios. Doutrina dos túmulos vazios. Quer dizer, é simples de entender isso. O sangue resgatou e hoje tem que resgatar o homem da matéria. E ao invés de resgatar, ele fica mais apegado à matéria, levando o homem ao sacrifício, à dor e ao sofrimento. O próprio espírito que ali está usando aquele corpo como ferramenta de trabalho. Quer dizer, ele está produzindo para ele o sofrimento, a dor, os conflitos, e não percebe. Mas se colocar... Sabe como se chama isso? Ignorância. Sim, falta de amor. Se colocar o amor em ação, também utiliza bem o que tem em prol do próximo, né? Porque muitas vezes o que está sobrando um pouquinho para a gente está em falta para outro. Então, através do amor, aplicar isso que está sobrando para ajudar o outro. Aí está. Esse é o recado de Lázaro, que enfatiza ou dá força ou comunga com os dizeres de Agostinho quanto à materialidade. Progressividade da esperança. Muitos ainda não entenderam o que é a progressividade da esperança. Quem entendeu? O que é a progressividade da esperança? Eu fiz um estudo sobre a esperança, e fui nesse livro da Alzira e usei esse termo, progressividade da esperança. A lei de evolução te proporcionando você manter a tua esperança viva. A lei de progresso. Porque essa força da progressividade da esperança é justamente aquela força que você sabe que em você progredindo, o teu amanhã vai ser melhor.
O teu futuro será melhor. Então, quanto mais você progride, ok? Essa esperança torna-se cada vez maior, porque você vai vendo que tudo vai melhorando para você. E para quem está em nossa volta também. Olha, às vezes as pessoas podem pensar que eu quero me enaltecer, eu quero mostrar um exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu posso dizer isso de cadeira. Porque quando eu imputei isso em mim, realmente, para me tirar do sério hoje, fica difícil. Fica difícil. Mas para as pessoas não acharem que está sendo vaidade, você tem que falar assim: se eu que sou o pior de todos conseguir, vocês também podem. Perfeitamente. Você tem que falar isso. É. Eu que sou, eu falo assim, vamos dizer assim, eu que não valho nada. É isso aí. Consegui, por que vocês são Pronto, faço minhas palavras do Maxwell. Isso. Aí acabou a vaidade. Acabou. Vocês também podem. Isso que eu falo. As coisas passam a não te tirar do sério, da tua tranquilidade, É verdade. certo? Você não se aborrece com fazer, porque você sabe por que aquilo está acontecendo. Quer falar, Graça? Você levantou a mão? Ou Não. você está dando um jeitinho aí para Não, eu poder... estava pegando toalha para você. Ah, tá certo. Progresso. Vamos ver aqui o que diz no livro O que é a Evangelização de Espírito. Quem não tem esse livro? Quem não tem esse livro? Pois é, você está perdendo uma grande oportunidade e você deveria ser a primeira a tê-lo. Porque eu te conheço há mais tempo do que todo mundo aqui. Você já me ouviu falar? Nós conversávamos muito a respeito lá no Joana de Ângeles. Pois é verdade, mas não basta ser verdade. Não basta a palavra, porque intimamente não foi verdade. Perdoe-me o que estou lhe dizendo, mas você sabe que bom, você não fala assim mesmo, né? Abertamente. Eu estou aqui pensando uma coisa. Quem não tem esse livro? Mãe? Não tem o nosso, pai. Também não tem? Então você é outra, está perdendo muito. Porque Porque esse livro é uma síntese da evangelização. tem, pai. Tem, Você tem, Graça? tem. Tem, muito bem. Muito bom esse livro. É. Eu vou dar um jeito de comprar. Ouça o que a Graça falou. Muito bom. Você tem, Ingrid? Tem. Você tem, Denise? Tem. Eu posso ter Quer dizer, quem não tem aqui... Você tem, Marcos? Tem? Claro que eu tenho. Eu posso Ah, ficar claro. querido. Como é que eu Se eu não tivesse, eu ia jogar a cadeira em cima de você. Claro que eu tenho esse Então, ó, Rose, esse livro é importantíssimo. Principalmente É um resumo. Olha para aí. ela que tem dons Olha aí. artísticos. Ele fala muito Você- sobre teatro, você sobre me admira. os dons artísticos que a pessoa tem. Você Pra está me você é enganando excelente faz você tempo. ler esse livro. Onde eu posso comprar? Pode ajoelhar? Perdão. Teve um tempo que vendia, né? Valéria. Vendia na cena, não sei se é agora, né? Vamos ver o que diz no livro. Na cena praticamente. A progressividade da esperança é uma estrutura energética que impulsiona o espírito a buscar sua evolução. Quando o ser estabelece seus objetivos existenciais e situações provacionais, para promover modificações energéticas importantes, está lançando mão das bases de progressividade da esperança. Deu para entender? Quando você está encarnado, você reencarnou, você fez um planejamento, você traz uma memória existencial que está diretamente ligada à personalidade. Quando você está trabalhando esses assuntos e você vê que as coisas vão crescendo, vão melhorando e que você vai tendo mais paz e que você vai tendo mais força para resolver, essa é a progressividade da esperança, essa é a energia que vai somando-se a você e te empurrando cada vez mais. Não, eu quero mais, eu preciso progredir. Não é o que acontece com os seres que eu conheço e que muitos deles estão dentro da casa espírita, que ao invés de utilizarem a progressividade da esperança, usam a materialidade e deixam que ela arraste. Essa é a realidade dos fatos. Esse é o
o grande problema, pela falta de organização. Estão desligados do seu planejamento reencarnatório. Porque ninguém faz um planejamento reencarnatório para ficar ligado à materialidade, faço-me entender? Eis a questão. Então, estão completamente desligados de si próprios. E por isso, não recebem a ajuda devida dos seus guias espirituais. Porque cada um tem o seu guia espiritual que conhece o planejamento reencarnatório e sabe muito bem que está na memória existencial. E esses amigos espirituais são aqueles que muitas vezes, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, de repente, eu vou fazer assim. É ele que está ajudando, está intuindo. É por aqui o melhor caminho. Agora eu quero falar. E a gente progredindo, essa progressividade da esperança, é importante porque a gente não progride sozinha. A gente progride e as pessoas que estão em nossa volta também progridem. Perfeitamente, você começa a ser exemplo. Perfeitamente, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando você progride, você ajuda quem está do teu lado. Sim. Porque ele começa a ver o teu comportamento, começa a ver as tuas atitudes, a tua ação. As energias. Perfeitamente. Leve, né? É isso vai, mesmo. Dissipando as energias maléficas e, consequentemente, vai melhorando o planeta, né? Perfeitamente, sem a menor dúvida. É isso mesmo. Está certo, Graça. Roberto, Então, oi. só um instantinho, meu amigo. Essa questão também que podia ser abordada ali sobre as situações provacionais em que você faz a autocura através dessa estrutura energética ali. Ele fala assim, das provas Existenciais e situações provacionais. Então você, com essa energia da Cruzada da Esperança, você muda, atenua as suas provas. Também. Porque você vê nessas provas um impulso para você melhorar. Perfeitamente. E não você reclamar das provas. Perfeitamente. E nós contamos uma história aqui, há algum tempo atrás, justamente a respeito disso, porque você atenua as tuas provas. Eu falei aqui daquele livro da Bela Lúcia Marinzec, de Antônio Carlos, daquele espírito que estava reencarnado em uma determinada cidade aí do interior, e que ele veio e teria uma derrocada em determinada fase da sua existência, ele iria perder tudo. Ia ter uma derrocada mesmo, ficaria na miséria. Mas tudo que ele recebeu e tudo que ele conseguiu fazer, ele ajudava muita gente, abriu empresas, deu emprego para todo mundo, né? Então o pessoal da cidade gostava muito dele, até porque ele tinha como empregado aquela população praticamente. E então o seu guia espiritual, verificando o que ele estava fazendo, né, foi a patamares mais altos. Falar por ele, pedir por ele. Porque, inclusive, se ele tivesse a derrocada, todos aqueles que estavam trabalhando também iriam perder os seus empregos. Então, foi mais alto. E a prova que ele tinha de perder tudo, de ficar na miséria, que era uma situação para a qual ele precisava passar, antes de fazer tudo isto, evidentemente, não é? Porque não calculavam de repente que ele pudesse fazer tudo, e a aprovação dele foi atenuada, o que você falou. Então veja, se você age melhor, Valéria, aquela surra que tu tinha que levar daqui a algum tempo, ela pode não existir. Então você não vai levar a surra. O negócio é uma chicotada. Só uma chicotada, para despertar, para continuar no bom. Em vez de 10, leva 1. Mas não deixa de levar. Quer dizer, você atenua as suas dificuldades, porque você foi além daquilo que estava previsto. E certamente esse espírito, ele foi além do que estava previsto. Ele foi além. Então, ele suplantou e não precisou ser derrocado. Ele não foi egoísta, ele não foi egoísta, ele usou bem o que Deus perfeitamente, ele deu usou a ele para ajudar todo mundo. para expandir
sofrimento. os benefícios que conseguiu. É. Porque tudo que nós conseguimos aqui não é nosso. Sim, é tudo. É por isso. E por que ficar colado na materialidade? Posso me entender? Não precisa. Porque Deus Oh, quer papai todos do nós céu. felizes. Ele não quer ninguém em sofrimento. Eu vou tomar um comprimido aqui para falar mais. Deus quer todos nós felizes, alegres. Ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Perfeitamente, você tem razão. Com certeza. Vou tomar essa aguinha aqui. A água que a Denise botou para mim. Falta um pouquinho para as 10, mas um pouquinho só não tem problema, né? Pronto. Agora já posso falar mais de novo. Vamos lá. Então, estão vendo aí o que é? Perceberam o que é a progressividade da esperança? Sim. É uma energia que você cria essa energia e ela te empurra. E com um detalhe muito importante. Eu me fascina muito essa parte aí. Com um detalhe muito importante. Me fascinou. Quando o teu guia espiritual observa esse detalhe, ele cria um laço mais forte ainda contigo. Porque vê que você está sendo obediente àquilo que você planejou, ao teu fato do Espírito. A progressividade da esperança é a imantação divina. Perdão. A progressividade da esperança é a imantação divina que o Espírito traz em si, para que haja progresso em seu pensamento e esperança de ser feliz. Os caminhos provacionais, as lutas, os reajustes, são situações de progresso para o Espírito. Na progressividade da esperança, o Espírito tem a visão do futuro e a esperança de modificar-se energeticamente. Isso aí. É fantástico. Não precisam palavras, está tudo aí. Vê? Uma imantação divina, você imagina? É uma isso? imantação divina. Você traz essa imantação de presente, de graça. Quer dizer, você faz com que ela aconteça em ti, em você. Você produz em você essa imantação. Ela existe, mas é como se você produzisse em você, pelo teu comportamento, pela tua forma de agir, pela tua postura. Você dá expansão a essa Expansão, imantação. perfeitamente. É isso. Tem testemunho É disso isso. relacionado à saúde mesmo. Viu? Em novembro eu fiz uma densitometria óssea e há algum tempo atrás tinha dado histopenia. Então essa que eu fiz em novembro, na hora que eu estava fazendo o exame, assim bem em cima da minha cabeça tinha uma lâmpada, mas é clara assim. Eu fechei meus olhos, mas eu vi uma iluminação bem amarela, igual aquele amarelo lá. Depois eu abri os olhos, olhei e fechei os olhos de novo. Aí eu falei, não sei, deve ser alguma coisa. Não esquentei a cabeça não. Depois quando fui pegar o resultado, levei para a médica foi de boca entreaberta. É isso. É. Justamente. Tudo é possível. A densitometria óssea. Então. Tá normal. Então o esqueleto tá bom. Tá. Tá bom, então tá certo. Aí eu falei, eu vou continuar comendo meu oráculo. O esqueleto da graça tá tranquilo. Vamos aqui. Progressividade da esperança, isso está no livro Sentimento, a Força do Espírito. Isso tudo. Por que o sentimento é a força do Espírito? Porque é nobre, né? O bom sentimento é a expressão da nobreza de Deus em nós, o bom sentimento. O bom e o mal. O mal é a astúcia do Satanás. A força do Espírito, tanto faz ser bom ou mal. Se você tem sentimentos que não prestam, você vai fazer. Graças a Deus. E aí é problemático. Porque tudo passa pelo sentimento. Você não faz nada que não passe pelo teu sentimento. Tudo que você faz passa pelo teu sentimento. Seja bom, ruim, mal, médio, enfim, não importa. Vamos ver aqui. Vamos ver o que diz. Na progressividade das esperanças, os vetores reencarnacionistas, lembram dos vetores reencarnacionistas? Assumem papel preponderante,
levando o ser a buscar um direcionamento próprio, alimentado por seus sentimentos e vetores. Valores. Valores. Sentimentos e valores. Tudo bem, vetores. É o valor do vetor. Você sabe o que é vetor, né? O que é um vetor? É sentido, né? Oi? Sentido. Você tem a direção. O vetor é aquele que vai dar sentido. Você tem a direção de um caminho. Por exemplo, a direção de um caminho. Você tem a direção de um caminho de Campo Grande ao centro da cidade. GPS. Certo? Digamos que você está em Senador Camará. Você está em Magalhães Bastos, por exemplo. E você quer ir para o centro da cidade. Então o teu vetor vai ter o sentido do centro da cidade. Esse é o vetor, para lá. Mas você quer voltar para Campo Grande de Magalhães Bastos. Então o teu vetor vai para cá. Se tratando de sentimentos, o teu sentimento, esse aqui é o sentimento do amor. Salutar. Ok? Que tamanho é o teu vetor? O teu vetor vai para lá ou vai para cá? E dependendo dele, se for para lá ou para cá, você terá mais ou menos. Se no sentido para a esquerda, você tem menos amor. No sentido da direita, mais amor. Esse é o vetor. E ele é que vai dar o valor. Os vetores no perispírito, eles não saem pelos polos. Oi? Os vetores é marcado no teu perispírito, que faz a atração magnética como um ímã para uma certa situação, eles estão no seu perispírito e passa por Perfeitamente, o vetor. Então é como saísse pelos poros. Né? Você vibra, você sente um arrepio pela direita. O vetor é imantado por você, espírito. Você vai dar mais força ou menos força ao vetor e sentido a ele. Os vetores te atraem para uma certa situação de acordo com os sentimentos que te alimentam. Sim. Você é magneticamente atraído para aquele local. Sim, de acordo com os teus vetores, você atrai outros tantos, com as mesmas qualificações. Isso aí. Né? E dependendo também do valor, ou mais ou menos. Por isso que muitos são muito obsidiados, muitos têm os amiguinhos espirituais empurrando para a materialidade e outros têm menos. Porque depende do ser, do que ele está pensando, de que forma ele vai agir. Os sentimentos que te nutrem. Perfeitamente. Então você tem a espiritualidade e a materialidade. Sim. E aqui você vai colocar o teu vetor. O teu vetor são os teus sentimentos. Vão te empurrar mais para a materialidade ou para a Mas se espiritualidade. você tiver Jesus como GPS, Aí é diferente. Aí o caminho é sempre bom. Jesus é o caminho. Aí não tem como. Aí não tem como. Mas- Por quê? Porque ele está com os sentimentos, com valores dos sentimentos apontados nesse sentido. Aí não tem como. então tu fala assim, para onde eu vou? Consulta o GPS de Jesus que ele vai dizer para você. Mas o GPS de Jesus fala assim, vira para a esquerda 200 metros. Aí tu fala assim, não vou virar. É isso aí. Porque eu conheço. Mas é isso aí. Você desobedece. Mas é o isso GPS. aí. E é o que acontece com espiritualidade e materialidade. Isso. Né? A falta do ser em organizar-se e promover essa questão vetorial realmente acentuada no lado da espiritualidade faculta com que outros vetores com as mesmas situações sentimentais que não estão voltadas para a espiritualidade os ajudem a se manter na materialidade. Eles não percebem. Não percebem. Também quando os vetores chegam nesse nível, existe uma incompatibilidade. O amor é uma química. Se você está com os seus vetores dentro de um padrão e o outro está de outro padrão, você sente assim uma espécie de repulsa. Você não sente alegria naquilo mais. Você não sente mais satisfação. Sim, perfeitamente. Os fluidos não. Aquilo passa a ser indiferente. Não se encaixam. Não se encaixa. É. Porque o amor é uma química. É uma química espiritual. Isso. Química espiritual. Os vetores- Senão, de repente, vão pensar que é material. Não, química de vetores espirituais. Né? Porque falar química, né? É uma química espiritual. Isso. Né? Quer dizer, são fluidos com qualidades específicas.
Né? É por aí. E é isso, esse detalhe, e essa profundidade das coisas que nós temos que explorar e mostrar para as pessoas. Mas isso só consegue se fazer quando se conhece o processo reencarnatório. Caso contrário, não adianta. Não adianta. Se você não consegue, não entende o processo reencarnatório, por que você está aqui, como é que foi, por que eu estou aqui, por que eu fui gerado, por que esse meu pai, minha mãe moram aqui, você não consegue fazer esse diagnóstico. E o processo, falando agora entre espiritualidade e materialidade, que é o que nós estamos vendo, a coisa fica muito séria. Fica muito séria. Porque você está com um vetor voltado muito para a materialidade. E o que acontece? Essa energia atrai outras com o mesmo potencial que vai te fortalecer. E você não se desprende. Porque você não quer. E aí o que deveria acontecer para que você realmente se volte para uma melhor organização pessoal e faça com que esse vetor mude de direção? A dor. Oi? A dor. Sim, essa é uma questão. Chama-se a vontade. É Leon Denis aí presente. Se você não tiver vontade, não adianta, te arrasta. E você vai encontrar sempre desculpas. E pensa que está justificando. Não está. Não arrasta. Não está. No caso que nós estamos tratando, a desculpa significa erro. Significa que você sabe que está errando, apesar de conhecer o melhor. Mas não faz o melhor porque você não quer. Aí tenta justificar. É a distorção. É justamente a distorção. Ah, eu faço isso quando eu estou no corpo. Ah, eu faço isso porque eu sou pois espírito é. atrasado. Eu sou humano. Ah, isso eu sou ser humano. Isso faz parte da minha necessidade material. Eu não preciso disso. Aí vai justificando. Aí você chega e diz pro cara, mas você sabe que você pode morrer agora? E agora? Faça isso. E não é uma realidade? E não é uma realidade? Não é? Aí você... Então abre teu olho, cara. Cuida de você. Larga a cadeira, larga o carro, larga o médico, cuida de você, se organize. Larga o dentista. Se organize. Organize. Faça a tua pauta. Se outros conseguiram, você não consegue porque você não quer. Deu para entender? Deu para entender? Por isso que o sentimento é importante, né? Porque para a gente também acionar a vontade, tem que ter o sentimento. O sentimento é que Você impulsiona. falou importante, né? Então, pra olha gente aqui. colocar... É importante ressaltar que a experiência do passado, contida na anterioridade, é base de sustentação e reflexão do presente. Deu para entender? A experiência do passado, contida na anterioridade, é base de sustentação e reflexão no presente. Não vou fazer mais aquilo. Perfeitamente. Chega de errar. Sabe por que nós estamos na Terra e encontramos uma série de dificuldades na nossa reencarnação? Encontramos uma série de problemas? Repete a mesma coisa. Sabe por quê? Porque no passado nós construímos isso. Então passa a refletir sobre o que estás fazendo. Vai seguir pelo mesmo caminho? Vai continuar reclamando e fazendo a mesma coisa? Problema teu. Eu escuto muito isso. O exílio te aguarda. Temos que melhorar nosso sentimento. É isso. E as pessoas continuam se enganando. Você se engana quando você faz isso. É uma distorção, porque você conhece, você sabe. Por que você está fazendo a mesma coisa? Se você já conhece, você está cometendo dois erros. E aí, a tua penalidade será dobrada também, para que você desperte. Não, porque fulano sabe, mas continua fazendo a mesma coisa. Olha só como ele dá martelada no dedo. Então, vamos fazer com que ele, sofra aquela penalidade que é para ele despertar. Ele tem que parar de dar martelada no dedo. E aí, vem algo bem difícil.
uma doença que te bota entrebado na cama, uma doença que te bota entrebado numa cadeira de rodas, um câncer que você tem que você não pode fazer nada. Aí você vai no médico, o médico manda uma química, aquilo cura, daqui a pouco você está com câncer de novo, porque a energia, tua energia continua a mesma, teu pensamento não mudou nada. Câncer, a pessoa se apodrece. Por que o outro melhorou com o mesmo médico, o mesmo câncer e eu não? É porque o outro melhorou sua condição mental e você não. Ou você precisa ter 2, 3 vezes para você despertar. Faço me entender? Então, considerando espiritualidade e materialidade é a mesma coisa. Você vai ter situações difíceis. Situações difíceis. Mas depois não pode reclamar. Não pode reclamar. E não vai adiantar nada reclamar, porque se você reclama, você vai ter uma situação mais difícil ainda para aprender a parar de reclamar. Se fere, né? Passar a compreender o porquê aquilo acontece. Como o André Luiz diz, né? Reclamar é ferir. É perfeitamente, está lá, André Luiz fala isso mesmo. Quem, olha o que eu vou dizer para vocês. Quem estava conosco e quem está conosco agora já conhece. Sabe o que vai acontecer quando desencarnar? Não vai poder dizer eu não sabia. E sabe o que acontece com o poder dizer eu não sabia? É dobrado. Porque você sabia e não fez. E ainda mente, dizendo que aquele que não sabe e faz, a pena dele é menor. E sabe o que vai acontecer com aqueles que estavam conosco? Aqueles que não comparecem ou vêm de vez em quando, e aqueles que saíram? Meu amigo, você não ouviu lá? Estava dizendo, pois é, por que você não fez? E você foi embora, abandonou, agora você vai ter que voltar tudo de novo. E outro planeta, porque nesse não vai ser mais. Não tem quem fuja do conhecimento que precisa ter. Não dá. Você, de alguma forma, de alguma maneira, vai encontrar pela frente os caminhos para te levar ao conhecimento. Quanto mais você fugir, mais dor, mais sofrimento, mais intranquilidade, tudo aquilo que tem energia imprestáveis você está conquistando. Não fuja do conhecimento. Por que não fuja do conhecimento? Porque ele é uma libertação daquilo que você precisa organizar a sua vida para evoluir moralmente. É porque é a única bagagem do espírito. Não tem outra. É a única bagagem do espírito. É por isso que eu digo. Como é que você quer chegar a uma situação espiritual melhor? Jesus, para ocupar a posição que ele se encontra, ele conhece a ciência universal. Pois é. E não se esqueçam. Vou lembrar uma coisa para vocês refletirem mais uma vez. Dita pelo nosso professor Carlos Torres Pastorino. Fomos células de Jesus quando ele estava no caminho da evolução, nos corpos que ele ocupou. Observe o detalhe. Façam as contas depois. Quanto tempo tem de vida? Brincadeira, não é? Carlos Torres Pastorino. O passado interfere de forma progressiva na construção do pensamento e na elaboração das atitudes do espírito. A anterioridade e a progressividade se mesclam na vida do ser. Você tem impulsos da tua anterioridade porque são energias perversas que você construiu. E elas hoje estão contigo, em potencial grande e latente. Não é de mais ninguém. São energias tuas, que você construiu no teu passado. Elas estão contigo. E elas interferem em você a partir do momento que você não procura melhorar-se. Mas ela interfere.
Aqui, ó. A anterioridade e a progressividade. Quando você se volta mais para o que é melhor para você, você se volta para aprender mais. Você se volta porque você quer saber mais. Você se volta porque você sabe que tem que avançar, tem que evoluir. Essa energia da anterioridade que estava grandiosa em você, ela vai perdendo a potência. Porque você vai anulando-a. Você vai anulando-a com os teus conhecimentos, com a tua evolução. Então ela não interfere tanto. Porque nós temos recordações do passado que elas influenciam em nós. Eu acredito que deve chegar um ponto que ela não vai nem interferir mais. Perfeitamente. Mas isso só quando você chegar bem lá na frente. Não é na regeneração não, viu? É mais para frente. Ainda vai carregar. Outra coisa importante também, Roberto, é que na progressividade, essas tuas forças que te comandavam, você começa a identificá-las. Perfeitamente. Quando elas surgem, quando elas começam a querer surgir, tu fala, epa, dessa vez É isso aí. Antes eu não conhecia você, mas hoje eu te conheço. É isso, não vou perfeitamente. deixar você agir. Perfeitamente. Agora, quem manda sou eu. Perfeitamente. É isso Eu aí. sou um espírito É isso e aí. mando. É isso aí. E a anterioridade, o ego e a materialidade não podem mais me dominar. É isso. Epa, peraí, eu te conheço. É Vai isso. fazer eu errar de novo? Não vou deixar. Porque quem Perfeitamente. manda sou eu. Perfeitamente. É justamente aí aonde funciona o conhecimento e a vontade de crescer e evoluir Você identifica a espiritualmente. anterioridade. Você identifica É isso aí. teus impulsos. É isso. Quer ver onde escamei a anterioridade? É no trânsito. No trânsito. Aham. Meu Deus do céu, não me fecham. Eu penso assim, vou xingar. Ai, fico. Não posso mais. Mas tem hora que eu não consigo. Mas tem hora que eu consigo. E tem uma luta que eu travo dentro do volante. Está se esforçando para que não aconteça. Tem coisa que é um teste. É isso. Então, vejam, mas é isso mesmo. Você vai anulando essa energia sem vergonha safada. E quem tem mais safado do que outra coisa. perfeito. E quem disser que não tem e que continua fazendo a mesma coisa é porque não quer ficar do mesmo jeito. Tá fingindo. E aí não tem como. Que lugar é esse? Exílio. Não tem como fugir disso. Não tem como. Porque Deus não vai colocar ninguém em um local onde não tem as ferramentas adequadas para ele se corrigir, para ele evoluir. Verdade. Então, se a pessoa continua com os mesmos propósitos, com os mesmos lances materialistas, ela não vai conseguir chegar na regeneração. Ela vai para um mundo onde ela vai ter ferramentas, como nós estamos tendo agora, para eliminarmos esses propósitos. Ferramenta pior. São ferramentas com mais. Ferramentas mais. Sim. Mais duro. Sim, ao invés de um martelo é uma marreta. Isso. Não tenha dúvida. Uma sexta-feira. A coisa é séria. Sexta-feira para tu levantar. A coisa é séria. Olha, gente, eu não estou falando nada demais. É só ler as obras de André Luiz. Não é não? É só ler. Vai lá, vai viver com o Godofredo. O Godofredo, não, qual é o nome dele? Aquele cara que era um terrível, que tinha alma colônia nas trevas. Esqueci o nome dele. Libertação. O problema é muito sério. O problema é muito sério. Não é? O problema é tão sério. E as pessoas às vezes pensam que a gente está falando porque quer que siga, que tem que seguir o que ele está falando. Não é isso não. As coisas são muito sérias. Você vê que para entrar nas trevas, o povo lá, que vivia lá junto com o André Luiz, tinha que ir com os cachorros ajudavam. Vejam, você não pode entrar em qualquer lugar assim não, porque você é superior, você vai entrar, não é assim não. E tinham que ir com muito cuidado, né? E os cachorros ajudando lá, não é isso? O nome dele é Gregório. Gregório, isso aí, isso mesmo. Quer dizer, e com muita atenção, porque poderiam ser flagrados em situações difíceis. Por quê? Porque ainda também não são espíritos puros, também ainda tem algo a corrigir. Vejam o problema de Silas, que nós já contamos aqui, não é? Silas,
que ainda estava em nosso lar, não sei se ainda está, não é? Porque tinha uma dívida do passado, numa situação, numa reencarnação em que ele viveu, em que ele ajudou a matar a segunda esposa do seu pai. Praticamente ele ajudou. Quem matou foi o pai, mas ele foi todo o mentor do processo. Induziu o pai. Pois é. E hoje ele tem que se regenerar, ele tem que criar laços com esse espírito e não sabe nem onde ele se encontra. E André pergunta, mas os amigos espirituais não sabem onde ela está? Sabe, mas quem tem que encontrar e ele não ajuda. Ele tem que acionar os vetores. Mas ele está fugindo também dele. O GPS. Ele ainda tem vetores que estão dificultando isso. Vai atrair aquela Ele E não- ela deve estar fugindo dele também. Então, vejam, a coisa não é fácil, certo? E nós temos que procurar fazer o melhor dentro da situação que nos encontramos para que amanhã o melhor conosco venha a acontecer. Senão, não acontece. E vou dizer um detalhe para vocês. Começa a acontecer o melhor nessa mesma reencarnação. Começa a acontecer o Você pode estar regenerado sem precisar que o planeta regenere. Mas eu já sinto melhora. Eu já sinto melhora na minha vida. A graça Já realmente, tá a graça demonstra ser fiel com ela mesma, nesse sentido. Dentro do conhecimento que ela tem, dentro da postura dela. Né? Porque a graça, assistiu um seminário que nós fizemos lá, não tínhamos nada ainda esse trabalho, não é? E ali a percepção dela foi fundo naquilo. Foi mesmo. A percepção dela foi funda. Aquilo mexeu com ela intimamente. Ela disse, opa, peraí, isso aqui. Né? Quer dizer, ela colocou em ação um vetor conhecimento dentro do que ela consegue entender. Mas por que você acha que eu sou amigo dela? Agora, tem uma pessoa que eu conheço que esse vetor foi quebrado. Ah, meu Deus. Aí é um problema sério. Será que sou eu? Eu depois vou pegar essa pessoa e vou. Ah, meu Deus. Não, mas é verdade, eu sinto, É. gente, pela minha própria saúde, porque veja só, eu, uma pessoa com 75 anos, né, estou sentindo, graças a Deus, a minha saúde está bem equilibrada, está certo que eu me cuido, eu me alimento direito, eu me trato, mas eu tenho que reconhecer que as bênçãos de Deus estão presentes sobre mim, porque senão eu não estaria recebendo essa graça. Então eu tenho que ser grata por isso. E para mim, a saúde é a maior riqueza. E a gratidão também. Sim, E você fala muito em gratidão. sim. Mas eu sinto essa gratidão. Pois é. Então, isso é Eu importante. sinto no coração. Isso é ponto de equilíbrio para você. É. Isso é ponto de equilíbrio, ponto de atrações benignas. Sim, E que eliminam outras que poderiam ser malfazejas. sim, É uma blindagem que você cria para você mesma. sim. Para que coisas boas possam te acontecer. E as más ficam blindadas, não cheguem a você. Sim. Né? É justamente trabalhar esse vetor. O vetor do sentimento. Esse é o vetor do sentimento que você usa. Quer dizer, o vetor do sentimento aqui é a direção do sentimento. Esse vetor está bem maior nesse sentido, benigno. Isso é importante demais. Esses reconhecimentos, sabe, são gratificantes para nós mesmos. Sim, sim. Não é verdade? E todos nós podemos É isso. ter esse reconhecimento. Perfeitamente, todos nós. Basta confiar em Deus, confiar em Jesus, porque algumas dificuldades eu já tive, mas eu fui sanando elas com a confiança. Pois é, mas é né? assim mesmo, elas vão E ser Jesus, eliminadas. ele vai. Vamos aqui nessa tela. Essa tela é uma tela da evangelização, evidentemente. O esquecimento do passado não impede que a força dos vícios morais se manifestem continuamente no pensamento e na personalidade do reencarnante,
devido à ausência de novos clichês mentais que poderiam atenuar a força do passado. Perceberam? Então você tem que mudar o seu clichê mental. Não veja tudo sempre da mesma maneira. Tudo evolui. Por que você está vendo ali aquele cachorro podre e passa, que cachorro podre, fedorento, que coisa horrível. E Jesus passou, que lindos dentes ele tem. Faço-me entender? A indulgência promove novos clichês. Faço-me entender? Então você tem os seus problemas diários e você continua fazendo-os da mesma forma e da mesma maneira? Não mudou nada? Como há pouco tempo, eu não me lembro quanto tempo tem isso, conversando, né? Uma senhora, ela falou, não, mas eu continuo fazendo como mamãe faz. Eu digo, então você está errada. Você está errada, você não evoluiu. Porque mamãe fazia há anos atrás, a coisa já evoluiu. Tem maneiras mais práticas de fazer tudo isso. Por que você está fazendo da mesma maneira? Evolua. Estou usando isso como exemplo, uma coisa mínima que seja. É por isso que eu tenho muito medo. Não é que de repente você não vai fazer alguma coisa como a mamãe fazia, porque está gostoso e você gostava daquilo, você faz. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você está fazendo aquilo por uma coisa, um motivo de você sabe que pode fazer muito melhor. De maneira diferente, com menos tempo, gastando menos. Sei lá, uma série de outras coisas. Não, Roberto, é bom colocar que sem estudar o que é indulgência, você muda seus clichês mentais. A indulgência é a causa para que você mude os seus... Então nós temos que saber sobre a indulgência. Então quando Jesus fala que conhece a caridade, uma da caridade é a indulgência, é essa indulgência que faz você mudar os seus clichês mentais. Estudar indulgência, no livro do Evangelho está lá. Tem que saber tudo sobre indulgência, porque você muda os seus clichês mentais. Você vê a coisa como ela é e como ela tem que ser encarada, e não como você acha que ela tem que ser. Perfeitamente. Isso não é nada mais, não é nada menos do que atualizar-se ao tempo. Viver o tempo presente. Né? Por quê? Porque a cada dia Deus nos proporciona maneiras melhores para que possamos ampliar o nosso conhecimento. Os nossos conhecimentos, métodos, formas, está tudo aí. Porque senão não precisava mudar o tempo, continuaríamos no mundo primitivo. Verdade. Da mesma forma e da mesma maneira. Mas não é assim. O conhecimento... A cada ciclo, a cada momento, a cada ano que vai passando, reencarnam espíritos com maiores conhecimentos, para que nós, inclusive, possamos ampliar os nossos conhecimentos. E por que não acontece isso? Por que existem espíritos que são completamente bitolados e permanecem no mesmo, fazendo do mesmo jeito aquela coisa anos a fio? É que são teimosos, desobedientes também. E aí o que acontece? Os clichês mentais não mudam. Não mudam. E ele acha que não mudando os seus clichês mentais vai para o mundo melhor? Vai não. Não vai não. Mas não vai não tem condição de ir. É porque ele tem síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, vivi assim. E o conhecimento é que nos ensina a perdoar, nossa... né? Que nos liberta. Porque com o conhecimento nós conseguimos compreender que é um do outro, é porque ele ainda não tem muito conhecimento, por isso que às vezes nos ataca. Então, isso ajuda a gente a compreender e a desenvolver o perdão. A nossa querida Joana de Ângeles cuida bastante disso que estamos falando. Cuida bastante. É só quem lê Joana sabe. Joana cuida para que você se atualize constantemente. Para que você esteja vivendo hoje. Não o ontem. O ontem passou, acabou. Joana cuida. Então, quando se fala em conservadorismo, eu fico receosa. E Joana
continua estudando. Tanto é que ela, para produzir alguns livros, estudou com Jung, na espiritualidade. Ela fez cursos com Jung. Carl Jung. É brincadeira não. Certo? E traz para nós esse despertar para a dualidade. Está lá. Em todas as páginas do livro de Joana você encontra isto. O estudo Não é é novidade. permanente, né, seu Quaresma? Oi? O estudo é permanente na espiritualidade. Perfeitamente. E aqui é também, mas tem quem não goste, quem não queira. Aí parte para a materialidade, vai em frente. Se divirta. Eu gosto muito. Eu com certeza, quando eu desencarnar, eu vou direto para a escola lá, porque eu aqui já gosto, né? Então... Ah, depois você vai lá me buscar? Eu digo, vou não. Vou não. Lembra da parábola de Lázaro? Lembra? Você poderia molhar o dedo aí para ver. Olha só a figura da parábola. É molhar o dedo porque eles estavam morrendo de sede. Observem a figura da parábola. Ele pedia o mínimo, porque eles estavam morrendo de sede. Perceberam? A dificuldade do processo é coisa séria. Fala nisso, na próxima reunião nós vamos passar na tela a parábola dos trabalhadores da vinha. Vamos repassar essa parábola mais uma vez, porque a espiritualidade está nos solicitando falarmos mais um pouco das parábolas de Jesus. E como diz Joana, mais uma vez, todas as parábolas de Jesus são atuais. Percebemos? Percebemos. Então, aí está. Vamos em frente, vamos comentando. Anterioridade, reflexos da atualidade. A cabecinha da velha. Pegou? Olha como ela está se vendo. Ah, pegou meu cabelo. Olha como ela está se vendo. Branquinho como o meu. Agora, como ela está se vendo ali? Por exemplo, será que ela está achando que pode fazer tudo com o seu corpo quando tinha aquela carinha bonita ali? Ou será que ela está se lamentando? E, pois é, eu era daquele jeito, olha como eu estou agora e não fiz nada que eu poderia ter feito. Isso aí é muito complexo. Né? É? A questão de você saber que o tempo passou e Reflexos na atualidade. Cabelinho branquinho de meu você Deus. fica. E nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o que diz? Momento para potencializar a progressividade da esperança. Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Observe um detalhe. Deus permite que haja grandes criminosos entre vós. Quando está falando de criminosos entre vós, não é só aquele que mata, não é só aquele, mas é aquele que induz. Sim. É aquele que te leva para onde não deve. É o que mata a esperança. É o que mata a esperança. É o que leva para caminhos indevidos. É o que procura te tirar daquele melhor caminho. Esses são Mata a criminosos. esperança são terríveis. Meu Deus. Esses são criminosos. Quando isso já não for necessário, eles não estarão. Quer dizer, aqui no planeta que nós vivemos, por enquanto, ainda eles estão aí. Estão soltos, né? Em tudo quanto é lugar, né? Sim. Mas como tem, né, rapaz? Que coisa, veja. E pior que estão assumindo liderança. E tem muita gente que está sendo arrastada por eles. Meu Deus. Continuam fazendo a mesma coisa. Né? Olha como funciona. Jesus libertou eles das grades, mas eles estão repetindo a anterioridade de forma, usando a tecnologia para usando a anterioridade. Agora, vocês que vão para a regeneração,
vocês que vão para a regeneração, lá também tem, lá também ainda vai ter isso. Em menor, muito menor quantidade, né? Mas ainda tem. Não é beijinhos e abraços só lá, não. Por isso é regeneração. Você está se regenerando. Você ainda não está bom, não. Convalescente. Tanto é que você pode ter queda. Você pode ter queda. Se afastar de Jesus, tem queda mesmo. Pode afastar dele. Na regeneração, pode voltar para o mundo de provas e expiações, independendo do teu comportamento. Tem que ficar seguro na mão dele, não soltar. Então, aí nessa parte que você colocou, essa questão dessa convivência com um criminoso, seja de que ordem for, é para você ser testado. Qual a sua atitude? Que sentimento você emana para ele? Também. Quer dizer, ele ali é um instrumento para ver como é que eu vou agir diante daquilo que ele está fazendo. Vou tomar partido? Vou querer o mal dele? Isso tudo aí é uma Como é que você vê, especificamente você, como você vê o criminoso? Ué, ele é um irmão doente. É o que eu vejo. Ele é um enfermo no corpo e da alma. Então você tem que compreendê-lo, de repente procurar ajudá-lo a sair daquela situação. Quando eu fui ameaçada, quando o ladrão entrou na escola, ele disse que ele me ameaçou, que ia me matar, eu disse assim, olha só, eu falei para ele, se for a vontade de Deus, eu não tenho nada para fazer. Foi o que eu falei para ele. Não tinha alguma coisa para fazer? Para reclamar? Não. Então, que seja feita a vontade do Pai. Eu não Por que sei. seja feita a vontade do Pai? É porque é um desígnio necessário para ser cumprido. Na minha cabeça, hoje é assim. Eu penso assim. Entendeu? Por que não seja feita a vossa vontade? A minha vontade? Não, porque a minha vontade não é igual a de Deus, com certeza. É porque eu sou inferior ainda, eu sou frágil. Às vezes eu posso tomar decisões que não é bom para mim. Eu penso que é bom e não é. Depende. Você não tem convicção quando você faz alguma ação? Não, sim. Eu digo assim, Quaresma, porque às vezes são situações que você Estou vivencia. mexendo com ela, para ver outra dela agora. Tá. Que você vivencia, que às vezes você não tem muita coisa para fazer. Entendeu? É você colocar sua vida na mão de Deus, naquele momento. Entendeu? Tem até uma passagem de Francisco de Assis, nós estávamos escutando lá no Leão Denis, que ele estava muito frio, foi com um outro frei junto com ele, né, era noviço ainda e tal. Aí ele bateu lá na casa, no mosteiro, não deixaram ele entrar, ele pulava, dava pulos de alegria, graças a Deus, vamos ficar aqui agora, estamos na mão de Deus, porque nós não temos o que fazer. E ele estava lá no gelo. Tá certo. Eu digo que são situações que às vezes você entrega a Deus o que tiver que ser. Mas depois abriram a porta para ele, Francisco. Mas ele confiou, né? Não se desesperou. Depois essa passagem. Observem. Ela é linda essa passagem. Observem esse final aqui. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores. Observe um detalhe: impuros. O que é considerado impuro dentro do nosso nível espiritual. Perfeito? Não estamos buscando aqui a perfeição, aquele que é mais puro, que faz melhor, mas o impuro dentro do nosso nível espiritual. Nós sabemos que o nosso nível espiritual é de provas e expiações, então nós temos muitos defeitos. Mas esse defeito não pode ser exacerbado. A indulgência. Pois é, isso aí. Ele não pode ser. Ele pode ser, não pode ser. Faça-me A entender. gente valoriza muito a impureza. Aí eu pensei ali, aquele que não pratica o bem. Também. Aliás, nenhum de nós pratica o bem na sua totalidade, mas pelo menos o esforço. Mas praticar o bem como assim? Hoje estou sendo aflita. Primeiro, você tem que praticar o bem com você mesmo. Esse é o grande detalhe. É o bem com você mesmo. Muito bem. E muito bem. Chegamos à nossa hora. No próximo, nós vamos para essa tela e vamos falar sobre ela.
personalidade retrata a força. Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Está muito calor aí? O pai já vai levar aqui na minha cabeça aqui. É? Bom, o que eu tenho a dizer em relação a esse estudo, que foi muito bom para mim também, que eu, desde pequena, eu sempre me preocupava muito com o próximo, mas eu mesma me deixava de lado. E, através dos conhecimentos aqui, eu passei a me dedicar também um pouco mais. E mesmo, a me amar, né? Um pouco mais. É isso. Então, como chegamos ao término do nosso trabalho de hoje, porque os ponteiros do relógio não param, vamos elevar o nosso pensamento um pouco mais. Vamos fazer com que ele atinja Jesus. E podemos até dizer que o Mestre está aqui neste momento. Oh, Jesus amigo, como é bom estar contigo. Como é bom comentar os teus ensinamentos, para que eles, gradativamente, possam ocupar os espaços nocivos que ainda trazemos dentro em nós. Muito obrigado, Jesus, por esta luz que passa a luz iluminar. Queremos vê-la cada vez mais forte dentro de nós. Queremos vê-la em todos os caminhos que percorremos, para que os nossos passos possam ser seguros no caminho da evolução. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por permitir que esses amigos espirituais estejam conosco, nos inspirem, nos ajudem nessa tarefa que todos nós aqui exercemos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos irmãos, por todo esse amparo que temos tido. Muito obrigado, Eurípides Bassanufo. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.